Imagine por um instante o fim de tudo. Nem céu, nem terra, nem lugar para fugir. Só você, diante de um trono branco, e aquele que conhece cada detalhe da sua vida está sentado ali, pronto para julgar. O dia do julgamento final chegou. E agora? Para onde vai a alma? Qual o destino eterno? Céu ou inferno? Se você já pensou sobre isso, se já teve medo, dúvida ou curiosidade sobre o que vem depois da morte, então essa mensagem é para você. Hoje vamos caminhar pelos últimos 5 versículos de Apocalipse 20, passo a passo, numa narrativa que vai te fazer ver com os olhos da alma o que realmente acontecerá no dia do juízo. Prepare o coração, a verdade será revelada. O trono branco aparece no fim de tudo, Apocalipse 20, 11. Imagine o mundo inteiro em silêncio. Nada mais se move. O tempo, como conhecemos, simplesmente para. O céu, com seu azul e suas nuvens, some. A terra, com suas montanhas, oceanos, cidades e reinos, desaparece como se nunca tivesse existido. O que resta é um vazio profundo, quase indescritível, como se todo o universo tivesse parado para assistir o momento mais solene da história da humanidade. De repente ele aparece, um trono. Mas não é um trono qualquer. É um grande trono branco, resplandecente, glorioso, como jamais se viu. Não há ouro, nem joias, mas há uma luz pura, intensa, que emana dele e preenche tudo ao redor. É o tipo de luz que não machuca os olhos, mas expõe a alma. Ali está o trono do juízo final, e alguém está sentado nele. Não há dúvida de quem é. Ele não se apresenta com palavras, não precisa dizer seu nome. Sua presença é tão santa, tão poderosa, que céu e terra fogem de diante dele. Tudo o que é físico, tudo o que é passageiro, tudo se desfaz. Não há mais tempo, não há mais espaço. Só ele sentado no trono, esperando, em silêncio, para julgar. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o juiz de toda a humanidade. Nenhum som é ouvido, só o peso da glória. Nenhuma desculpa, nenhuma fuga, nenhum esconderijo. Não há mais lugar para fugir. Nesse momento, todos os olhos se voltam para o trono. Cada alma, de cada tempo e geração, sabe que está prestes a viver a verdade mais absoluta. O acerto final de contas. Não importa se alguém viveu no tempo de Moisés ou ontem, se era rei ou camponês, se era conhecido ou anônimo. Diante do trono branco, todos são iguais. O Apocalipse não nos mostra esse trono para causar medo barato. Ele nos mostra porque esse dia é real e porque todos, um dia, estarão diante dele. É o fim de todas as coisas passageiras, mas também o início de algo eterno. Tudo começa ali, no aparecimento do trono branco, no fim de tudo. Todos os mortos ressuscitam para o julgamento. A cena diante do trono branco é silenciosa, mas não por muito tempo. De repente, algo sobrenatural começa a acontecer. Do mar, das profundezas da terra, dos túmulos esquecidos, dos desertos áridos e até dos lugares onde ninguém mais lembrava. Eles começam a se levantar. Milhões, bilhões de pessoas, todos os mortos de todas as épocas da história humana ressuscitam. Homens e mulheres, crianças que cresceram, velhos que foram esquecidos, soldados, reis, escravos, religiosos, céticos, justos e perversos. Ninguém é deixado para trás. A morte entrega seus mortos. O inferno, o Hades, lugar dos mortos, também. A própria natureza se curva diante da ordem de Deus. E assim, todos os seres humanos que já viveram se colocam de pé diante do trono branco. A Bíblia é clara. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Apocalipse 20, 12. Isso significa que ninguém escapa desse momento. Nenhuma posição social, nenhum título, nenhuma conquista pessoal poderá impedir alguém de comparecer ali. E eles não estão dormindo. Estão vivos, conscientes.
alertas. O corpo voltou a se unir à alma, mas agora é um corpo diferente, eterno, inalterável. Um corpo que não morre mais, porque foi ressuscitado para comparecer ao tribunal de Deus. E talvez o que mais impressione seja o silêncio. Cada alma sabe que está diante de um momento decisivo. Ali não há mais tempo para arrependimento, nem chance para mudar de vida. É o julgamento. Todos estão de pé, mas só um está sentado, aquele no trono branco. Você consegue imaginar a grandiosidade disso? Milhares e milhares de pessoas, todas em pé diante de Deus, com os olhos fixos naquele que vai abrir os livros e revelar a verdade sobre cada vida. É nesse exato momento que o destino de cada alma será determinado. Não há multidão onde alguém possa se esconder. Não há cortina que possa encobrir o passado. Todos ressuscitam para o julgamento e o tribunal do céu está prestes a começar. Os livros se abrem. Nada fica escondido. O trono está diante de todos. Os mortos, agora vivos, permanecem em pé, uns com o rosto tenso, outros com os olhos marejados, mas todos em silêncio, esperando. Então acontece. Os livros se abrem. Não são livros feitos por mãos humanas. Não foram escritos com tinta ou teclados. São registros eternos, guardados no céu, registros de todas as vidas humanas. E não estamos falando só de grandes crimes ou pecados escandalosos. Esses livros guardam tudo, cada palavra proferida, cada pensamento escondido, cada intenção do coração, cada vez que alguém escolheu o bem ou preferiu o mal. Você já pensou nisso? A Bíblia diz em Apocalipse 20:12, abriram-se livros e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Não há erro, não há omissão, não há manipulação. Cada página é justa, cada detalhe exato. Deus não esquece nada. Você se lembra daquelas pequenas decisões que ninguém viu? A mentira que parecia inocente? A ajuda que você deu em segredo? A oração silenciosa feita em meio à dor? Tudo está escrito. Agora imagine milhões de vidas sendo expostas diante do trono. Cada um vê sua própria história sendo revelada. É como se por um instante cada pessoa pudesse assistir a um filme da própria existência, sem cortes, sem edições, sem justificativas. E nesse julgamento, não importa o que os outros pensavam sobre você, importa o que está nos livros celestiais. Alguns tentam desviar o olhar, outros não conseguem conter as lágrimas, a vergonha, a surpresa, a consciência, mas acima de tudo, a justiça. Esse não é um tribunal onde se negocia com o juiz. É o momento em que o Deus Santo e Puro revela quem você foi de verdade. Os livros estão abertos e nada, absolutamente nada, fica escondido. O livro da vida, o documento do céu, os livros foram abertos e as obras estão diante do juiz. Mas então, um outro livro é trazido. Ele é diferente. Não é um livro de registros de ações como os anteriores. Este é o livro da vida. A Bíblia diz, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Apocalipse 20:12. Este não fala do que você fez. Ele fala de quem você é. Ou melhor, de quem você pertence. No livro da vida não estão listadas boas ações. Não estão lá os carismáticos, os que se achavam bons, os populares, os que tinham muitas curtidas ou seguidores. Estão registrados ali os nomes daqueles que entregaram suas vidas a Deus de verdade. Pessoas que creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Gente que foi transformada pela graça, não pelas obras. Você percebe a diferença? Os outros livros mostram o que você fez, mas este livro mostra se o seu nome foi encontrado no coração de Deus. E o mais incrível, esse livro não está cheio de regras, está cheio de nomes, nomes comuns, nomes esquecidos no mundo, nomes de pessoas que passaram pela terra com simplicidade, mas com fé. Gente que foi salva não porque merecia, mas porque um dia disse, Senhor,
Eu preciso de ti. Escreve meu nome. Enquanto os anjos olham o livro da vida, os corações batem mais forte. Um nome é procurado. Será que está ali? Se sim, a alma exulta. A salvação é garantida. A eternidade com Deus está confirmada. Se não, o destino é outro. Porque o livro da vida é o único documento aceito naquele julgamento. Sem o nome nele, não há apelo. Sem o nome nele, a alma está perdida. Você já pensou nisso? De todos os documentos que alguém pode ter, CPF, RG, passaporte, diplomas, nenhum deles importa diante do trono branco. Só um nome escrito nesse livro faz diferença. E Deus não se engana. Quem entregou o coração a Ele de verdade está lá. Quem brincou com a fé pode até ter feito boas obras, mas o nome não está no livro. Esse é o momento mais decisivo da eternidade. O livro da vida é aberto, e agora o juiz vai pronunciar os vereditos. Julgados, conforme as obras um a um. O cenário continua diante do trono branco. Milhões de pessoas, livros abertos. E agora começa o momento mais intenso. O julgamento individual. A Bíblia diz, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Apocalipse 20, 13. Perceba essa expressão, um por um. Não é em grupo, não é por família, por religião, por tradição, é pessoal. Cada pessoa, cada alma, será julgada conforme aquilo que viveu, não apenas pelo que fez, mas também pelo porquê fez. Porque Deus não vê só ações, Ele vê motivações, vê o coração por trás de cada escolha, de cada atitude, de cada omissão. Você já imaginou como seria ver toda a sua vida passando diante de você? Como um livro sendo lido em voz alta. As palavras que ninguém ouviu, os pensamentos que ninguém soube, as oportunidades que você teve de perdoar, de amar, de mudar e recusou, ou aquelas que você agarrou com fé, mesmo em meio à dor. Nada vai passar despercebido. Tudo o que foi feito será revelado. E o mais impressionante, cada pessoa será julgada de forma justa. Deus não é um juiz parcial. Ele não exagera nem ignora. Ele não julga com base em aparência, fama, rótulo ou reputação. Ele julga com verdade. Para alguns, esse será o momento mais angustiante da eternidade. Perceber que viveram para si, que fingiram ter fé, que esconderam pecados, e agora tudo está exposto. Mas para outros, esse será o momento mais belo. Ver que, apesar dos tropeços, escolheram caminhar com Deus. Mesmo caindo, se levantaram. Mesmo fracos, confiaram. E suas obras agora testemunham diante do trono, porque as obras não salvam, mas elas provam quem foi salvo. Não adianta dizer, eu creio, se as escolhas mostravam o contrário. Deus lê as obras como frutos da fé verdadeira. E quem viveu para agradá-lo, mesmo que em simplicidade, mesmo que sem holofotes, será honrado naquele dia. O julgamento é um por um, e o que estiver nos livros determinará o destino. A morte e o inferno são destruídos. O julgamento está acontecendo. Um por um as almas são confrontadas com a verdade. Mas então, algo grandioso e definitivo acontece. A Bíblia diz, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20, 14. Pense nisso por um momento. A morte, lançada fora. O inferno, vencido. Aquelas duas forças que dominaram o mundo por séculos, que causaram terror, luto, separação, medo, que pareciam invencíveis, agora são derrotadas. Diante do trono branco, Deus não está apenas julgando pessoas, Ele está encerrando a história do mal. A morte, que ceifou bilhões de vidas desde Adão, não terá mais poder. Ela foi uma intrusa na criação, um resultado do pecado. Mas agora ela mesma morre. E o inferno, o Hades, lugar onde os mortos aguardavam, também é lançado fora, porque não haverá mais necessidade de sepultura, nem de espera. Tudo agora é eterno, tudo agora é decidido.
E o destino final desses dois inimigos é o mesmo: o lago de fogo. Esse lago não é apenas uma metáfora. A Bíblia o apresenta como o lugar da segunda morte, uma existência separada para sempre da presença de Deus. Um local de consciência, dor e arrependimento sem fim. Mas atenção, esse lugar não foi criado para os seres humanos. Jesus disse em Mateus 25:41 que o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, quem rejeita a vida, quem rejeita a graça, quem rejeita Deus, acaba caminhando para o mesmo destino. Por isso, esse momento é tão grandioso. Deus acaba com a morte, destrói o inferno, elimina tudo o que corrompeu a criação, e tudo o que sobra é eternidade. Para os que foram achados no livro da vida, uma eternidade com Ele. Para os que rejeitaram, uma eternidade separados dele. E isso nos leva ao próximo e mais dramático momento: a segunda morte, o destino de quem não está no livro. Após o julgamento individual, após a revelação das obras, após a abertura do livro da vida, chega a hora do veredito final. E a Bíblia, de forma direta, afirma: esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse 20:14. Essa expressão, segunda morte, carrega um peso eterno. A primeira morte é aquela que todos nós conhecemos, quando o corpo morre. É triste, sim, mas ainda não é o fim. A segunda morte, essa sim, é definitiva. Ela não mata o corpo, mas a alma. Ou melhor, separa a alma de Deus para sempre. A Bíblia está falando de algo eterno, consciente, irreversível. O lago de fogo não é um lugar de aniquilação, é um lugar de afastamento absoluto da presença de Deus. Você se lembra daquela sensação de vazio que muitos sentem na vida? Aquela dor de alma? Imagine isso multiplicado. Sem a presença do Espírito de Deus, sem esperança, sem luz, sem paz, para sempre. Essa é a segunda morte. Não é uma punição exagerada. É a consequência exata de uma vida inteira longe de Deus. Não foi Deus quem quis isso para o ser humano. Foi o próprio ser humano que escolheu viver sem ele. E agora, Deus apenas confirma: você não quis estar comigo. Agora seguirá assim, eternamente. É duro, é triste, mas é justo. E talvez essa seja a parte mais pesada de toda a narrativa de Apocalipse 20. Porque agora não há mais apelos, não há mais chance de arrependimento. Quem não foi achado no livro da vida passará pela segunda morte. Enquanto os salvos vivem eternamente com o Senhor, os perdidos estarão separados dele, no lago de fogo, para sempre. Não há meio termo, não há lugar neutro, há apenas dois destinos, e é justamente isso que torna o próximo versículo tão direto, tão definitivo, tão impactante. O veredito final, céu ou inferno. Chegou o instante da verdade suprema. O trono branco permanece firme e imponente como o símbolo máximo da justiça divina. A Bíblia declara com clareza inabalável: e, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20:15. Não há mais dúvidas, não há mais desculpas. Este é o veredito final. Quem tem seu nome no livro da vida entra na eternidade com Deus. Quem não tem, enfrenta o lago de fogo, a segunda morte, a separação eterna. Pense na seriedade disso. Seu destino eterno está nas mãos desse julgamento. Você pode até hoje ter ignorado essa verdade. Pode ter vivido achando que o tempo é infinito, que sempre haverá uma nova chance. Mas o dia do juízo chegará para todos, sem exceção. Todos nós estaremos diante do trono branco, no maior tribunal de todos os tempos. E então, o que fará a diferença? Não será riqueza, poder, nem fama. Não será o que você acumulou aqui, nem mesmo o que você acredita. Só importa se seu nome está escrito naquele livro. Se estiver, você experimentará uma eternidade de paz, alegria, comunhão com Deus, sem fim. Se não estiver, será lançado no lago de fogo, um lugar de dor e separação, onde não existe esperança. Esse é o momento que cada coração deveria meditar. Mas aqui,
está a esperança. Deus não quer que ninguém se perca. Ele nos deu uma chance pela graça e pela fé. A decisão é sua. O livro da sua vida está sendo escrito hoje. Você pode pedir a Deus para escrever seu nome lá, para ser contado entre os salvos. E assim, quando o trono branco aparecer, sua alma estará pronta para a eternidade. Esse é o dia do juízo final. O momento em que todos nós estaremos diante do trono branco para ouvir o veredito final. Lembre-se, o que define nosso destino eterno não são nossas riquezas, nem nosso status, mas sim se o nosso nome está no livro da vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu a urgência dessa verdade, não deixe para depois. Reflita, busque a Deus e escolha o caminho da vida. E para continuar recebendo conteúdos que falam direto ao coração e à alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu comentário com o que você sentiu ou alguma dúvida que tenha. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Sua participação é muito importante para que essa mensagem possa alcançar ainda mais pessoas. Obrigado por assistir. E que Deus abençoe você e sua família grandemente.